Boas-vindas a mais uma análise detalhada. Bom, deixar aqueles aplicativos básicos de economia para trás e buscar rentabilidades melhores é, sem dúvida, um passo excelente para quem investe. Mas olha, os dados que a gente vai ver hoje mostram um nível totalmente novo de sofisticação para as carteiras de investimento. É uma evolução que vai muito, mas muito além do feijão com arroz da renda fixa. Então, vamos mergulhar direto nisso. A nossa jornada estruturada hoje passa por, primeiro, descobrir o risco oculto da inflação. Depois, explorar a proteção com títulos em dólar. No ponto 3, entender como ações consistentes simplesmente ignoram a política. No 4, os fundos imobiliários e, por fim, como elevar a mentalidade no mundo dos investimentos. E a gente já começa direto com a parte 1, o risco oculto da inflação e aquela velha ilusão dos 100% do CDI. Sabe, garantir 100% do CDI virou um marco super celebrado hoje em dia. E claro, a gente precisa sim validar e comemorar o progresso de quem tirou o dinheiro da poupança tradicional e foi para os bancos digitais. Mas tem um detalhe gigantesco aí. É vital notar que até as maiores instituições têm limites. Num cenário de uma crise sistêmica severa, por exemplo, o Fundo Garantidor de Crédito simplesmente não teria fôlego financeiro para cobrir o rombo de um gigante do mercado. Por isso, a diversificação exige um olhar bem mais maduro. E é exatamente aí que entra o famoso risco implícito. Para ilustrar isso melhor, é só a gente dar um passo atrás e olhar lá para 2021 e 2022. Naquela época, a taxa Selic chegou a cair para a mínima histórica de 2%, enquanto a inflação bateu lá na casa dos 5%. E o que isso significa na prática? Significa que aquelas zonas de conforto de juros supostamente altos e seguros podem evaporar num piscar de olhos. A inflação corrói o poder de compra de um jeito totalmente silencioso, enquanto ainda se tem aquela falsa sensação de segurança. É uma verdadeira armadilha. Avançando agora para a parte 2, a proteção através de títulos em dólar, que é a renda fixa offshore. Mas como escapar desse risco implícito, não é? A primeira estratégia de peso para diversificar são os bons corporativos, os títulos emitidos lá no mercado internacional. Pegando a Petrobras como exemplo aqui, esses papéis oferecem um caminho estruturado e muito sólido para buscar excelentes retornos dolarizados. Com rendimento histórico ali na casa dos 7%, a gente está falando de uma segurança praticamente no mesmo nível do risco soberano, já que o Estado é o acionista majoritário. É uma estratégia absurdamente eficaz para contornar os riscos de inflação locais aqui do Brasil. Agora, o que é realmente interessante analisar são os dados ano a ano. Fica muito nítido como esse título em dólar simplesmente atropelou o nosso famoso CDI na maior parte do tempo. E, claro, mantendo a transparência de sempre, dá para notar uma queda ali em 2022, mas isso aconteceu por causa da desvalorização cambial bem específica daquele período, o que é um comportamento totalmente natural e até esperado para qualquer ativo atrelado à moeda estrangeira. Porém, toda a atenção precisa se voltar para esse número explosivo de 2020, um retorno de quase 35%. Isso destaca perfeitamente como os ativos dolarizados têm o poder de proteger e, ao mesmo tempo, fazer uma carteira crescer de um jeito incrível, justamente nos momentos em que a nossa moeda local sofre maior instabilidade. É como um colete salva-vidas que ainda impulsiona o patrimônio para frente. Chegando na parte 3. Ações consistentes que ignoram o cenário político. Entrando de cabeça no mundo da renda variável, a gente observa um crescimento massivo e inegável nas receitas e nos lucros de empresas que já são grandes e tradicionais no mercado. E é importante destacar isso de forma bem neutra. Todo esse avanço continuou acontecendo sem parar, mesmo atravessando diferentes governos, processos de impeachment e eleições altamente polarizadas. Os dados provam que grandes negócios simplesmente repassam a inflação para os preços finais e continuam crescendo com força, não importa de que lado esteja quem ocupa a cadeira do poder. E quando se coloca lado a lado esses retornos acumulados absurdos com o próprio CDI, que entregou 143% no mesmo período, o impacto visual é indiscutível. Isso demonstra de forma numérica e sem margem para dúvidas o preço caríssimo que o medo da bolsa de valores cobra de uma carteira no longo prazo. O custo de ficar de fora é gigantesco. Isso nos leva à parte 4, fundos imobiliários entregando resultados reais. Ao olhar para essa classe de ativos, os famosos FIIs, frequentemente nos deparamos com essa citação. E vou falar, isso não é uma verdade absoluta, mas sim um mito de mercado extremamente teimoso. É uma narrativa muito pessimista que ganha fôlego e se espalha rápido, sempre que o cenário econômico fica mais tenso e a taxa básica de juros sobe. Só que, contra fatos não tem argumento. Os dados mostram uma realidade muito diferente de qualquer pessimismo.
304%. Esse foi o retorno expressivo do fundo de logística HGLG durante o período da nossa análise. É um número que derruba de uma vez por todas aquela historinha de que fundo imobiliário não rende nada com juros altos. E o motivo para um ganho tão absurdo de 304%, que esmaga sem pena o CDI do mesmo período, é bem palpável, literalmente palpável. Esse retorno vem de possuir fatias de ativos físicos reais, galpões logísticos premium espalhados por vários estados que são chaves para a economia real trabalhando, gerando valor sólido e caindo na conta em forma de aluguel todo mês, totalmente blindada contra o ruído de curto prazo. E, finalmente, chegamos à parte 5, elevando a mentalidade, focando em infraestrutura e educação financeira. Para dar conta de gerenciar todo esse ecossistema com eficácia, a gente precisa olhar para como as grandes consultorias e plataformas educacionais operam no mais alto nível. E tem um detalhe que ilustra isso perfeitamente. Uma exigência super rigorosa de renda mínima. E por que ser tão inflexível com quem pode entrar? É por um motivo muito ético, não aceitar o tal do dinheiro amaldiçoado. É uma barreira que protege as pessoas que ainda não estão no momento certo da vida financeira para suportar os custos e toda a complexidade de uma gestão avançada de patrimônio. A partir dessa restrição, abre-se um caminho super lógico para quem ainda está abaixo da faixa de renda exigida. A regra de ouro é focar primeiro em aumentar a fonte principal de ganhos. É necessário consumir muito material educativo gratuito, estudar e melhorar profissionalmente. Esse é o passo número 1, obrigatório. Somente depois de ultrapassar essa barreira é que faz sentido dar o próximo passo e buscar a sofisticação da estruturação de uma carteira internacional. E para encerrar a análise de hoje, fica no ar este questionamento que é bem provocativo. A história financeira ensina o tempo todo que tudo funciona em ciclos, tudo sobe e desce. O melhor momento para construir e posicionar uma carteira forte em ativos diversos é exatamente agora, enquanto a maior parte das pessoas está dormindo o sono dos justos e aproveitando o rendimento fácil da renda fixa de juros altos. A preparação sempre tem que acontecer antes da chuva cair. O conhecimento aplicado a tempo é, no fim das contas, a única coisa que separa as carteiras à prova de balas daquelas que ficam pelo caminho.